Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senadora Lídice da Mata. Aliás, esse nome Lídice é um nome memorável. Quando Hitler invadiu, muito obrigado, irmão, a Tchecoslováquia, houve uma reação, viu, Walter Pinheiro, dos partisãs. Era uma cidade chamada Lídice, na Tchecoslováquia. Foi arrasada. Lá no meu Rio de Janeiro, fica em Rio Claro. O mundo inteiro criou uma Lídice, em homenagem ou contra os desígnios de Hitler. Destruiu uma na Tchecoslováquia e nasceu Lídices em todo o mundo. E hoje temos um aqui no Senado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado. Ao aproximar-se o encerramento do ano de 2011, um balanço da política econômica e do processo de desenvolvimento nacional nos revela que o Brasil está no caminho certo. Ainda que a crise financeira internacional imponha um certo arrefecimento ao crescimento da nossa economia, é gratificante saber que o Brasil está preparado para suportar os efeitos do cenário de recessão que ameaça diversos países europeus e de outros continentes. É gratificante também saber que a estratégia adotada pelas autoridades econômicas para enfrentar a crise se baseia no fortalecimento do mercado interno e na continuidade da política de desenvolvimento, com ênfase na geração de empregos e na elevação dos investimentos públicos. Sem qualquer menosprezo às possíveis consequências da crise, que afeta principalmente os países da zona do euro, os indicadores da economia brasileira são tranquilizadores. As reservas internacionais somam 350 bilhões de dólares. Os investidores externos demonstram forte confiança no mercado brasileiro, conforme revela o rating da Standard & Poor's e de outras agências de classificação. O mercado interno continua fortalecido e as vendas no varejo continuam crescendo. O setor público apresenta baixo grau de endividamento e a formação bruta de capital fixo, vale dizer, os investimentos novos somados àqueles de reposição, aproximam-se ao patamar de 20% do PIB e o desemprego continua caindo, mesmo com um leve arrefecimento. Foram criados 1.900.000 novos postos de trabalho apenas no regime seletista até o mês de outubro último. O relatório Economia Brasileira em Perspectiva do Ministério da Fazenda assinala que a economia brasileira passa por um momento de acomodação do crescimento. Após ter se expandido 7,5% em 2010, 7,5%, o documento, que consolida indicadores e dados colhidos até o começo de setembro, lembra que os investimentos devem alcançar 19,5% do PIB e afirma que o objetivo é aumentar essa participação gradativamente por ser um fator essencial para a elevação da capacidade produtiva do país. Foi com esse objetivo, por exemplo, que o governo federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento 2, PAC 2, que prevê a inversão de R$1 trilhão em infraestrutura até 2014. Foi também com esse objetivo que o Brasil adotou uma nova política industrial, o Plano Brasil Maior, que tem por objetivo incentivar a inovação e a agregação de valor. Para dar suporte a essa nova política, o Pronatec deverá intensificar a formação de mão de obra qualificada, elevando de 350 para 600 o número de unidades escolares administradas pelos Institutos Federais de Educação. Basicamente, senhor presidente, o Plano Brasil Maior se assenta em 3 vertentes: estímulos à produção, investimento e inovação, com medidas como desoneração tributária e novos financiamentos ao setor produtivo, defesa da indústria e do mercado interno, que estabelece providências como redução de alíquotas do ICMS interestadual, regime tributário de incentivo à inovação, desoneração da folha de pagamento e estímulos às exportações e defesa comercial, com ações como a devolução de crédito e a atuação mais efetiva da Receita Federal e do Ministério da Indústria e do Comércio na política externa. Nessa estratégia, enquadra-se também a ampliação do Simples, que reajustou em 50% o faturamento das empresas beneficiadas. Com isso, a alíquota de 4% passou a ser aplicada às empresas com faturamento de até R$180 mil e de 9,12%. A de 9,12% beneficia agora os empreendimentos com faturamento de até R$1.800.000. E a alíquota de 11,61% se aplica aos empreendimentos com faturamento de até R$3.600.000. Cabe observar que o ritmo de crescimento da nossa economia apresenta esse ano um leve declínio em relação ao ano passado, o que é compreensível, dada a ameaça de uma escalada inflacionária. Na verdade, o governo tomou medidas prudenciais, como observou recentemente o ex-ministro e economista Delfim Neto. Diante da nova crise que se abateu com virulência ampliada nos mercados financeiros da zona do euro, o governo da presidente Dilma Rousseff foi obrigado a adotar medidas prudenciais para aumentar a solidez da política fiscal e flexibilizar a política monetária, mantendo inicialmente a expansão do crédito ao consumo e reduzindo
nas taxas de juros. O aumento da inflação externa ameaçando a meta inflacionária levou o governo a restringir temporariamente a expansão do crédito, que aos poucos está sendo retomada com bastante prudência. A observação do ex-ministro coincide com a análise das autoridades econômicas. Após crescer 1,2% no primeiro trimestre, o PIB teve uma expansão menor, 0,8% no período de abril a junho. Entretanto, no acumulado de 4 meses, essa expansão era de 4,7%, permitindo concluir que, apesar da expansão moderada, a economia brasileira apresenta maior dinamismo que a maioria das economias avançadas. Apesar da moderação no ritmo de crescimento em função das chamadas medidas prudenciais, a economia brasileira tem apresentado um desempenho bastante significativo, graças principalmente ao volume de investimentos. O dispêndio em infraestrutura, como se sabe, é fundamental para o crescimento econômico e, nesse aspecto, os números são bastante eloquentes. De acordo com o Ministério da Fazenda, os investimentos públicos e privados, que somavam 59,9 bilhões de reais em 2003, alcançaram 99 bilhões de reais em 2007 e 146 bilhões no ano passado. Para esse ano, a estimativa é que o volume de investimentos de infraestrutura alcance o patamar de 160 bilhões de reais. A projeção das autoridades econômicas é de que o investimento em infraestrutura chegue a 380 bilhões no período de 2011 a 2014, com uma variação positiva de 54% em relação ao quadriênio 2006-2009. O setor de energia elétrica terá o maior quinhão desses recursos, com 139 bilhões de reais. Proporcionalmente, a maior variação ocorrerá na área de logística, com um crescimento de 200% na expansão e na modernização das ferrovias e de 260% na ampliação e modernização dos portos. Em relação à indústria, os maiores investimentos ocorrerão, obviamente, na área de petróleo e gás, que já concentrava o maior volume de recursos em função do pré-sal. Esses investimentos deverão chegar a 378 bilhões de reais até 2014. O PAC 2, com previsão de investimentos da ordem de quase R$1 trilhão até 2014, é um dos esteios da estratégia governamental de crescimento econômico. O PAC 2 é operado em 6 eixos fundamentais: cidade melhor, comunidade cidadã, minha casa, minha vida, água e luz para todos, transporte e energia. O PAC Energia receberá no período o maior volume de recursos, nada mais que 461 bilhões, o que equivale a quase a metade dos investimentos. A seguir, Minha Casa Minha Vida terá 29% dos recursos, com 278 bilhões de reais. É interessante observar que a estratégia do governo para manter o crescimento econômico e minimizar os riscos de contaminação da crise internacional se concentra no fortalecimento do mercado interno. Assim ocorreu durante a crise de 2008-2009, com origem na bolha hipotecária americana. Agora, com a nova crise financeira, o mercado interno mais uma vez tem um papel importante a desempenhar para evitar a recessão na economia nacional. A vantagem, no caso brasileiro, é que temos aqui uma bolha de crédito, tal como ocorreu à economia americana. Apesar de o crédito ter se expandido de forma significativa nos últimos anos, o crescimento da massa salarial e a redução do desemprego previsto para esse ano em 6% da população economicamente ativa, com alto índice de formalização, contribuem para que o patamar de endividamento das famílias seja sustentável, de acordo com as autoridades econômicas. Aliás, em termos de comparação, o financiamento ao setor privado pelo Sistema Financeiro Nacional é ainda bastante moderado, 54% do PIB. Além disso, o Brasil tem uma regulação bancária bastante conservadora. Esses instrumentos certamente pesaram na decisão da Agência de Classificação de Risco Standard & Poor's para elevar o rating brasileiro de longo prazo de BBB- para BBB, com tendência estável, conforme relatou o portal Rede Brasil Atual no último dia 17. Ao comentar o comportamento das contas externas no mês de outubro, o portal também se mostrou otimista. Embora o balanço de pagamento de outubro tenha apresentado superávit de apenas 372 milhões de dólares, o menor desde fevereiro de 2009, o portal assinala que as perspectivas piores com a crise financeira global não têm afetado significativamente o balanço de pagamentos brasileiros. Os preços de exportação continuam altos, apesar de um declínio no preço das maioria das commodities. Os investimentos estrangeiros diretos continuam fortes também, informa o semanário.
Evidentemente, senhoras e senhores senadores, esses indicadores e essas avaliações não nos permitem cruzar os braços ou reduzir a vigilância. O próprio Ministério da Fazenda já admite que o terceiro trimestre poderá ter um crescimento nulo, embora mostre confiança numa recuperação nos últimos 3 meses de 2011. As autoridades econômicas projetam um crescimento de 3,8% ao final do ano. A Organização para a Cooperação e Crescimento Econômico, OCDE, também revisou para baixo as expectativas de crescimento do PIB brasileiro. A projeção era de 4,1 a 6 meses, caiu para 3,2. Ainda assim, não há como negar que a economia brasileira evoluiu de forma significativa nas últimas décadas. Não há como negar, da mesma forma, que o governo federal tem demonstrado competência na política econômica. O êxito dessa política não deve ser medido apenas pelos indicadores de crescimento que aqui citei, as reservas internacionais e o combate à inflação. Além de todos esses fatores, é necessário reconhecer o sucesso de uma política. Além de todos esses fatores, é necessário reconhecer o sucesso de uma política que aproxima os brasileiros e promove a justiça social. Programas como Bolsa Família, Brasil Sem Miséria, que visa beneficiar 16 milhões de brasileiros na situação de extrema pobreza, são importantes instrumentos de resgate social e da promoção da cidadania nos últimos anos. Dessa natureza, aliados ao crescimento econômico e aos aumentos salariais acima da inflação, permitiram a ascensão de mais de 40 milhões de brasileiros à classe média. Para concluir, senhor presidente, não podemos nos iludir com o bom desempenho da nossa economia, sabendo que ainda há tanto para fazer para melhorar o padrão de vida do nosso povo. Não podemos também achar que estamos a salvo das conjunturas adversas, interna ou externamente. De qualquer forma, é auspicioso saber que estamos no caminho certo, com o apoio do setor produtivo e da sociedade brasileira em geral, e com o reconhecimento de outros governos e o respeito das nações no concerto, do respeito internacional no concerto das nações. Senhor presidente, muito obrigado pelo tempo extra que me concedeu.